Para quem gosta de livros de entretenimento, trouxemos hoje um clássico mundial de Oscar Wilde, o livro O Retrato de Dorian Gray. A versão que vocês estão vendo é de 1890, aqui pelo Kindle Unlimited. Oscar Wilde foi um escritor, poeta e dramaturgo irlandês que nasceu em 1854 e faleceu em 1900 em Paris. Esteve envolvido em diversas polêmicas com o lançamento desse livro, que hoje é considerado um clássico mundial. A história tem... Vou apresentar alguns personagens da história, os principais. O principal é o próprio Dorian Gray, que era um jovem com uma beleza fora do comum, charme também, conseguia envolver as pessoas e tudo mais. Além dele temos Basil Hallward, que foi o pintor do retrato de Dorian Gray. Era também um jovem e que tinha uma amizade profunda pelo Dorian. E o terceiro personagem também importante é o Lord Henry Wotton. Ele já era um aristocrata, muito intelectual, envolvido na vida artística da cidade. E o que o livro nos traz? Qual que é? Eu vou trazer um pequeno resumo da história, evitando dar algum spoiler. A ideia principal é a respeito de Dorian e sua beleza e seu charme que hipnotizam todo mundo. O começo do livro nos traz uma conversa entre Basil e o Lord Henry, justamente a respeito do Dorian, pois o Basil estava finalizando uma pintura de Dorian. E ele estava bastante feliz por ter conhecido Dorian, por poder pintar ele, e estava sendo uma nova etapa de sua vida por conseguir retratar, conseguir realizar uma obra de arte naquele quadro que estava sendo praticamente finalizado. E nisso ele foi falando todas as qualidades do Dorian para o Lorde. E o Lorde também começou a se encantar, queria conhecer essa pessoa a todo momento. Foi quando o Dorian chegou na casa do Basil e foram apresentados o Lord Henry a Dorian. Nesse momento, o Lord Henry já começa a conversar muito com o Dorian e exaltá-lo devido à sua beleza, devido à sua jovialidade, que ele deveria aproveitar a vida, tinha muito o que viver, não podia perder esse momento. E foi inflando, né, o ego do Dorian, que já estava ficando todo satisfeito por causa dos elogios que estavam sendo direcionados a ele. Então, o pintor Basil foi terminar a sua pintura, ele conseguiu terminar, e nesse momento ele mostrou tanto para o Dorian quanto para o Lord Henry. Os dois, juntamente com o pintor, ficaram totalmente fascinados com a pintura, falaram que era uma obra de arte que retratava fielmente a beleza e a jovialidade de Dorian Gray. Dorian Gray, nesse momento, já estava como que anestesiado por toda essa pompa, todos esses elogios que estava recebendo. Concluiu, no momento que viu aquela pintura, que ela era um retrato dele, um retrato perfeito dele. Só que tinha um problema naquele momento. Ele percebeu que ele iria envelhecer, ele não iria ficar como a pintura. Ele iria mudar sua aparência física. E isso deixou ele bastante abalado. Então ele fez um desejo, um pedido naquele momento, falando que poderia dar tudo para manter a beleza e a juventude que estava naquela figura, naquele retrato. E que o retrato poderia pegar a velhice, a feiura que porventura viesse ocorrer nele. Então,
Nesse primeiro momento, o pintor entrega também esse quadro para o Dorian Gray, fala, não, como foi minha obra de arte, ela vai ficar para você, é um presente, pode ficar para você, e ele leva para casa. Então esse é o primeiro enunciado do livro. Posteriormente, devido à má influência do Lord Henry, Dorian começa a levar uma vida desregrada, começa a só querer curtir e aproveitar tudo que era de sensual, tudo que era de arte, valorizando extremamente tudo que estava ao seu redor de beleza, mas ao mesmo tempo começando a deixar de lado tudo que era importante em relação à moral, ao espírito, à bondade. Ele começou a se tornar uma pessoa fria, não dando mais valor para as outras pessoas e tudo mais. E com o tempo isso daí foi passando, e quando ele retornou para... Depois de um determinado fato, ele retornou para casa e foi olhar o seu quadro, que ele sempre admirava. E ele já percebeu que estava ocorrendo uma pequena mudança no quadro. Ele não retratava mais fielmente a beleza e a sua beleza e juventude, mas já estava começando a aparecer alguns traços estranhos, principalmente na boca dele. Ele começou a perceber algum sinal de sarcasmo, de maldade. Ele não conseguia entender bem o que era. Mas com o passar do tempo, com as suas atitudes e ele observando o quadro, ele percebeu que realmente o que ele havia desejado naquele primeiro momento, junto com seus amigos, tinha se tornado uma realidade. O quadro estava absorvendo tudo de ruim que ele tinha. Então ele resolve esconder o quadro. Ele leva para um sótão da casa dele, onde somente ele tem acesso com a chave, e deixa lá escondido, pois ele não queria que as pessoas percebessem que o quadro estava retratando a fiel imagem dele, a pessoa verdadeira que ele era, e não apenas a aparência física exterior. Mais para frente no livro, ele resolve mudar o seu modo de ser para tentar se tornar uma pessoa melhor, mudando o seu interior, mudando o modo como fala e lida com as pessoas. Ele acredita que realmente ele mudou. Então ele vai e volta para olhar o quadro e percebe nesse momento que o quadro não havia se alterado. Essa mudança que ele acreditava estar acontecendo com ele era apenas uma mudança, era uma falsa mudança, não era algo real que estava acontecendo. Pois bem, esse é um pequeno resumo do livro, eu não vou continuar e não vou dar outros detalhes para evitar contar algum spoiler. O que eu gostaria de falar a respeito do livro é que ele tem um impacto profundo no psicológico nosso, principalmente após o término da leitura. Você começa a pensar e questionar tudo o que acontecia ali, até onde são válidos a beleza exterior, as coisas fúteis da vida, sem levar em consideração a moral, a beleza interior, a parte espiritual. Então, eu também li na internet que ele se trata de um romance filosófico, então provavelmente é por isso que após o término da leitura você fica pensando e questionando. É considerado uma grande obra do século XIX. Em relação às notas, facilidade da leitura, eu li a versão em inglês, também mas vocês também encontram a versão em português no site da Amazon. A versão em inglês eu vou dar uma nota de 4 estrelas. Em relação ao conhecimento, eu vou dar também 4 estrelas, é um clássico. E a última nota, referente a entretenimento, eu vou dar 5 estrelas. O livro traz algumas cenas, algumas passagens bastante emblemáticas que, quando vocês terminam de ler, fazem vocês ficar pensando e querendo entender melhor o que aconteceu. E, bom, leiam que daí vocês podem tirar as conclusões por conta própria. A nota final do livro é 4 estrelas. É recomendado para todos que queiram entender a respeito de qual era também a visão do mundo, principalmente pelos aristocratas, por todas as pessoas que tinham dinheiro
no século XIX, e também para entender um clássico mundial que retrata, bem, talvez de certo modo, muito bem algumas realidades. Tudo bem, pessoal? É isso aí, um grande abraço e até mais.